Olá, imortais! Mais uma vez precisamos falar sobre uma das nossas séries favoritas, que é Shadowhunters. Seja nos livros ou na série, este mundo das obras de Cassandra Clare é muito rico. Essa riqueza passa pela introdução de vampiros, lobisomens, bruxas, feiticeiros, anjos, fantasmas e principalmente fadas, a qual vamos tentar responder algumas dúvidas dos fãs como: por que ferro machuca fadas? Como as fadas se reproduzem? E a mais pedida irei deixar para o final do vídeo, que é: o que é um Cile? Sejam bem-vindos, imortais, a tudo que sabemos sobre as fadas de Shadowhunters. A série de livros de Shadowhunters traz uma história vasta sobre os seres do submundo que estão por toda a trama, criando setores de criação da autora, para que a fantasia deles entre em nossas mentes para gerar amor com alguns, raiva com outros e, o melhor de todos, os sentimentos, que é a curiosidade para conhecer mais a fundo sobre os personagens. Hoje não vou falar de nenhum personagem, mas algo que tem um grande engajamento na internet, que é sobre as fadas, e tudo isso começa através da origem das fadas, que tem muita variação conforme a lenda, e que não é tão conhecida assim. Pois, de acordo com esta própria lenda, as fadas são nada mais, nada menos que anjos caídos que foram expulsas do paraíso por causa de seu orgulho. Entretanto, em outra versão, é afirmado que nasceram da união entre anjos e demônios, que estavam presentes no começo remoto da história da Terra, e que por muitas vezes são associadas à malignidade dos demônios e principalmente à beleza dos anjos, e que não se incomodam em negar sobre o assunto, aparentemente sendo o grande mistério ancestral do mundo das sombras. A cada 15 anos, os seres do submundo, a qual já fizemos um vídeo e vou deixar aqui na descrição do canal, e continuando, eles têm que assinar os acordos juntamente com os Néfilins e a Clave, dando o direito de proteger uns aos outros e principalmente viver em paz. E que, apesar das fadas serem membros ativos do submundo e fazerem parte dos acordos, são as mais excluídas dos assuntos do mundo dos livros e série de Shadowhunters, exceto pelos anjos. Acho que, pela independência delas de serem reservadas e possuírem as próprias políticas, e com uma das estruturas sociais mais complexas e organizadas em cortes, com soberanos que presidem territórios do mundo dos Shadowhunters e no seu próprio mundo, o que também não impedem de ter tantas ou até mais fadas livres sem filiação a algum monarca. Eu tenho que ressaltar que, assim como as fadas gostam de manipular os humanos, elas gostam também de manipular a si mesmas. E normalmente, se o problema das fadas atinge o mundo dos Shadowhunters, é por causa desses conflitos. Dá para entender porque também são conhecidas como Povo das Fadas, por causa de sua raça extremamente astuciosa, que variam de estranhas, esquisitas e desconhecidas até mais que os próprios demônios. E mesmo como seres do submundo, são pessoas que possuem almas. É um povo menos compreendido entre os mágicos, sendo encontradas em todos os ambientes de diversas variações, tamanhos e tipos. O povo das fadas são conhecidos por sua beleza sobrenatural, com uma atração em seus rostos delicados e majestosos. E apesar da semelhança com os seres humanos, eles possuem umas características interessantes e extraordinárias, como chifres, asas, olhos ou pele de cor estranha, e que se assemelha muito com as marcas dos feiticeiros, que posso trazer depois sobre isso aqui no canal. Se você comentar, eu quero. Mas voltando à história, o que vai entregar alguém do povo das fadas é um aspecto que é comum entre eles, que são as orelhas pontiagudas. E outra característica que podemos pontuar é a incorporação da flora e das múltiplas formas de vegetação, geralmente como parte de seu vestuário. E não é só a parte física que chama a atenção, pois tem um senso de humor cruel, prontas para enganar os humanos, sejam mundanos ou caçadores de sombras, e amam se deleitar nisso. E como elas fazem isso? Com a frequência natural de barganhar com eles, através de oferecer a realização dos seus maiores desejos, adorando pechinchar, custando muito caro e de uma forma terrível. Porém, só fazem se tiver certeza de que vão ganhar, talvez por causa de não seguir a moral do céu, e muito menos nem a imoralidade do inferno, possuindo um caprichoso código próprio de comportamento. Outro aviso bem importante: não coma nem beba nada que uma fada lhe ofereça, e muito menos vá a festividades mágicas que promovem sob as colinas. Elas vão fazer belas promessas sobre o que o espera ali. Não espere perguntas ou respostas diretas, mas perguntas e respostas indiretas, não seguindo exatamente o que prometem, mas espere que os resultados venham com grande zombaria. Deste modo, muitos caçadores de sombras já foram enganados,
apesar dessas regras. Por acreditarem que a fada que já conhecem há algum tempo seja tola, generosa ou coisa similar. Por viverem muito, se tornam mais arteiras e poderosas com a idade. E uma observação importante sobre as fadas é que sua existência nos dias atuais vem da descendência de outras fadas, bem como a maioria dos caçadores de sombras é a prole de outros, e não nascidos do cálice mortal, que é um instrumento que poderia transformá-los em caçadores das sombras. E então a maneira como as fadas foram originalmente criadas é desconhecida. Atualmente, a maioria das fadas é fruto de fadas com fadas, assim como a maior parte dos caçadores de sombras é fruto de Nephilim com Nephilim, e são contadas como membros da raça humana pelos cidadãos do paraíso, ponderando que elas são tão difíceis de estar presentes por mundanos e se tornando uma raridade suas aparições. O reino de Feyre é receptivo a caçadores de sombras, e em geral os Nephilim devem evitar passar tempo ali. Apesar dos poderes de visão dos Shadowhunters, ainda são suscetíveis aos perigos e seduções de Feyre, assim como quase todos os mundanos. As fadas sempre deixaram claro que sua assinatura nos acordos representa seu pacto de comportamento no mundo humano, não no mundo das fadas. Feyre é mais antigo que os acordos, mais antigo que os Nephilim, e possui a própria magia contra o qual o Livro Cinza só pode proteger parcialmente, na melhor das hipóteses. O Reino das Fadas, às vezes chamado de Terra sob a Colina, é o território do povo das fadas, onde geralmente os intrusos não são bem-vindos. As comidas ou bebidas podem aprisionar as pessoas no interior do reino, até que sejam libertadas pela rainha, o que normalmente envolve alguma forma de barganha ou trapaça. Apesar de ser descrito como um reino e se pode entrar nele como um país, ele não admite ser examinado e não tem um traçado definido. O tempo flui diferentemente no reino, algumas vezes mais lentamente, outras mais rapidamente. As estações podem mudar em um piscar de olhos. Montanhas e cavernas podem aparecer onde minutos antes nada parecido era visível. E seus rios mudam de curso ao capricho de alguma força desconhecida. Nenhum mapa do Reino das Fadas foi produzido. Entradas para Feyre tendem a ser escondidas e em geral estão localizadas permanentemente em um único lugar. As fadas podem fechar uma entrada e abrir uma nova quando a original tiver se tornado perigosa, defeituosa ou em uma rara ocasião em que as cortes das fadas entrem em guerra. E neste caso, as entradas devem ser fechadas ou protegidas. Entradas para Feyre normalmente se encontram em cercanias naturais e não em áreas construídas por humanos, e frequentemente são denunciadas por algum aspecto estranho ou errado em sua aparência natural. Uma árvore com um formato impossivelmente específico, um reflexo na água que não corresponde ao mundo real, uma caverna aparentemente vazia, da qual é possível ouvir música, se tudo estiver muito quieto. Em geral, é prudente que os caçadores de sombras evitem Feyre, pois provavelmente vai acabar se juntando aos humanos que cruzaram as fronteiras para a Terra das Fadas e jamais retornaram. Por causa de seu isolamento e extenso cruzamento, as fadas correm o risco de enfraquecer sua linhagem familiar. Por essa razão, as fadas às vezes atraem os humanos para seu mundo, normalmente atraindo humanos adultos para suas festas ou enganando-os com comida de fada. Eles os prendem com sua magia feérica em seu reino até que esqueçam suas vidas anteriores e se tornem nativos, ou pelo menos até que pudessem ser usados para produzir novos filhos fadas. Outra maneira de fortalecer suas linhagens é criando changelings, crianças mundanas tiradas de suas casas e substituídas por uma criança fada doente. Crianças mundanas que eles trazem assumem misteriosamente atributos feéricos e são capazes de realizar alguma magia fada, trazendo assim sangue fresco e forte para as linhagens feéricas. A criança feérica deixada com os mundanos pode continuar a viver com a crença de que eles são mundanos, mas intolerantes a ferro, sem saber de sua verdadeira origem. Pegar changelings é aparentemente a prática preferida, em vez de sequestrar humanos adultos. E assim os Nephilim não interferem nisso, pois pela lei do pacto são proibidos de interferir nesse processo de troca de crianças. Esta regra já foi muito debatida em vários acordos ao longo das últimas centenas de anos. Mas ambas as crianças são criadas em ambientes amorosos. As fadas selecionam cuidadosamente os pais adotivos de seus filhos genéticos. E jamais se encontrou melhor solução para a renovação de sangue de fadas. O pragmatismo faz com que os Nephilim prefiram que as fadas façam changelings a vê-las sequestrando mundanos adultos para suas festas. O ferro
particularmente aquele meramente forjado, mas ainda precisando ser aquecido e moldado, é tóxico para as fadas. Por causa disso, o termo ferro frio tem sido usado para referir-se às fadas e o fato de o ferro ser frio ao toque, que foi outrora associado às suas propriedades mágicas. O aço, uma liga de ferro, geralmente não é tóxico, já que é a pureza do ferro que garante seu poder sobre as fadas. Apesar de as enfraquecer até determinado ponto, também são vulneráveis a sorveira, sal e terra de cemitério. Apesar de suportarem a presença e o contato, as fadas enfraquecem severamente e se tornam doentes, se enganadas para beberem água benta. Adicionalmente, saber o nome real de uma fada dá poder sobre ela. Isso não se aplica a pessoas que são parte feéricos. E para você que ficou até agora para saber o que é um Silly, simplesmente é uma classificação de fadas que são seres metade anjo e metade demônio. Esse mundo de fadas é tão rico que faz você até querer se inscrever no canal, deixar o like, comentar sobre qual assunto você quer ver aqui no Romances Imortais e, principalmente, conversar com a gente nas nossas lives toda sexta-feira, às 10h30 da noite. O Seja Membro está ativo e estamos finalizando mais conteúdos para colocar lá sobre os romances. Obrigada, Imortais, e como sempre, até a próxima!